vamos receber a professora Clarice. Só para não errar, vou trazer aqui o título direitinho. A professora Clarice Mosman vai apresentar para a gente o tema coparentalidade e a saúde mental dos filhos. Então, Clarice, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E aí a gente segue com a sua fala. Obrigada. Bom, boa tarde, né, a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, né? A gente está nesse contexto aqui remoto, então às vezes a gente fica um pouco atrapalhado. Bom, então assim, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite do Vicente e da Érica. É um prazer estar presente, ainda que virtualmente, nesse congresso. Acho que uma das consequências da pandemia, né, foi nos oportunizar, então, essa participação desde diferentes locais, né, do Brasil e até do mundo, assim. Então, talvez algo que antes fosse um pouco mais complicado. Então, é um prazer para mim poder estar aqui hoje com vocês. O Vicente pediu para que, né, eu fosse bem cuidadosa com o tempo, então vou tentar ficar nos meus 20 minutos. E trazer para vocês um pouco, né, sobre as minhas pesquisas e o que eu venho trabalhando, vinculada à coparentalidade, então, e à saúde mental dos filhos, né. Bom, como a Érica falou, meu nome é Clarice Mosman, sou professora do programa de pós-graduação em psicologia da Unicinos, né, coordeno o núcleo de estudos, então, em casais e famílias, tá. Eu acho que um pouco do tema que eu vou trazer, ele vem a complementar o que já veio, né, assim, o que veio sendo trabalhado, então, na fala anterior do professor Hernandes, mais focada na questão dos relacionamentos, né, amorosos, e eu vou trazer um pouco de como essas relações, na realidade, daí pensando mais na questão conjugal, né, podem, então, se articular dentro das relações familiares como um todo, e repercutindo, então, na saúde mental dos filhos, tá? Eu só não sei deixa eu ver aqui. Isso, acho que eu consigo passar, assim, para vocês os slides. Bom, então, assim, né, para começar, eu acho que é importante trazer um pouco do conceito da coparentalidade, que, embora não seja um conceito novo na literatura da terapia familiar, já foi cunhado, né, pelo Minuchin na década de 70, com o nome de aliança parental, mas é um conceito que vem sendo cada vez mais estudado, né, no mundo inteiro, e especificamente no Brasil ainda é pouco conhecido, né, então às vezes a gente tem pessoas que podem sair da graduação, né, em psicologia sem conhecer esse conceito, tá? Né, assim, o que compreende, então, a coparentalidade, né? Sempre que a gente for trabalhar, né, e falar numa coordenação de dois adultos que são responsáveis pelo cuidado e desenvolvimento de uma criança, a gente vai estar falando em coparentalidade. E aí a gente pode ter, né, dois homens responsáveis pelo cuidado de uma criança, duas mulheres, um homem e uma mulher, uma mãe e uma avó, né, duas tias. Assim, sempre que a gente tiver dois adultos, né, e que sejam responsáveis, então, pela criação de uma criança, a gente tem, né, um subsistema coparental. Então, isso é uma das características importantes desse conceito, e um dos motivos também pelo qual ele vem sendo cada vez mais estudado, porque ele é um conceito que dá conta da diversidade familiar atual. Tá? Bom, além, né, assim, dessa questão de que seria essa coordenação entre os dois adultos, esse conceito dá conta de todas as comunicações verbais e não verbais sobre os assuntos da parentalidade, né? Então, tudo aquilo que eu tenho, né, que conversar ou que eu não consigo conversar, todos os acordos que eu tenho que tentar chegar com o meu parceiro em relação à criação da minha filha, se refere à coparentalidade, né? Então, tudo que se refere aos valores em relação à educação, às práticas, né, mais concretas em relação à alimentação, sono, né, saúde, então, tudo isso abrange a coparentalidade. A maior parte, né, dos estudos surgiu ali depois da década de 70 com o evento da separação e do divórcio, né? Então, a gente teve um boom de estudos sobre coparentalidade pós-divórcio, né? Então, assim, existia toda aquela discussão se as famílias, né, seriam capazes, então, de dar conta da educação dos filhos no contexto pós-divórcio, a importância de se manter, né, o pai e a mãe na tarefa, então, educativa dos filhos, mesmo após o rompimento do vínculo
conjugal. Mas, hoje em dia, a gente tem pesquisa sobre coparentalidade antes do casamento, a gente tem pesquisa sobre coparentalidade, né, na transição para a parentalidade, a gente tem pesquisa sobre coparentalidade em famílias nucleares, então, assim, efetivamente o conceito está sendo estudado de uma forma bem ampla, né, dentro das relações familiares. Eu acho que é importante trazer também, né, isso é uma dúvida que sempre surge, então, assim, como é que se diferenciam esses conceitos? Então, o que a coparentalidade é diferente da parentalidade e também o que é diferente da conjugalidade? Tá? Então, eu acho que fica mais claro quando a gente consegue, então, definir, né, quais são, né, assim, as atribuições e os propósitos de cada um dos subsistemas, né? Então, assim, na conjugalidade a gente vai ter duas pessoas, né, que vão estar unidas aí com o propósito de uma vida em comum, e esse subsistema, essa relação, ela tem uma característica única que é a da sexualidade, né? Então, assim, a conjugalidade, independente de a gente estar avaliando aí a qualidade dessa sexualidade, mas é uma característica inerente à conjugalidade, e ela diferencia esse subsistema, tá? Já a coparentalidade, né, como eu estava falando para vocês antes, então, sempre que eu tiver duas pessoas com a responsabilidade pela educação de uma criança, eu vou estar falando da coparentalidade. E ela traz esse senso, né, que pensando com bons níveis aí de coparentalidade, quando a coparentalidade é funcional, é uma dupla que trabalha em equipe, né? Então, assim, existe esse senso de equipe, de que nós dois, então, temos uma tarefa em comum, né? E aí isso vai significar menos competição coparental, menos conflito coparental, mais cooperação, porque a gente está com a ideia de que os dois estão no mesmo barco com o propósito de criação por uma criança, né? Mesmo que eu possa não concordar em todos os momentos com o meu companheiro que divide comigo a coparentalidade, né? A gente tem que ser capaz de chegar a acordos pensando, então, no desenvolvimento saudável da criança, né? Como eu tinha falado antes, então, não é restrito a pai e mãe, mas sempre ao par de cuidadores e a interação que se estabelece entre eles, né? Então, é importante ficar claro que é uma relação, uma interação horizontal, né? Então, de dois adultos que estão na mesma posição, tá? Já a parentalidade, ela é uma relação vertical, porque ela é a relação que eu tenho em relação à minha filha. Então, todas as práticas que eu tenho especificamente em relação à minha filha e todo o comportamento da minha filha vinculado às práticas, né, que vai reverberar, né, nas minhas próprias práticas, essa relação é vertical. Então, vai da minha filha para mim e volta, né? Então, assim, tudo que é cuidado, educação, promoção de desenvolvimento, com práticas de um cuidador em relação ao filho. Ah, então, assim, a gente tem a coparentalidade em relação ao par de cuidadores. Acho que isso é uma diferenciação bem importante. Bom, e aí, assim, né, o que da coparentalidade, tá, a gente vai estudar pensando, né, então, nas repercussões da saúde mental da prole, que é, né, o título da minha fala, então. A gente vai trabalhar, e por isso que eu falei, né, no início, assim, o quanto que esse olhar para a coparentalidade e, na realidade, para as inter-relações que existem, né, entre subsistemas familiares, o quanto que eles se complementam, né, porque a gente tem, né, e isso já está, é consenso na literatura, né, já é postulado, já é comprovado através de meta-análises, né, de que existe uma interação, então, entre a conjugalidade, né, então, assim, características da relação conjugal, elas se espalham, né, assim, derramam, que seria a tradução do conceito spillover, para a coparentalidade, da coparentalidade para a parentalidade, e isso repercute, então, na saúde mental da prole, tá? A literatura que existe nessa área já há bastante tempo, então, nos comprova que essas interações, elas efetivamente acontecem. Mas o que a gente ainda não sabe é de que forma esses processos acontecem na prática, nas suas especificidades. Isso são grandes interações familiares, mas a gente quer estudar, né, e o que eu me dedico e meu grupo de pesquisa é poder identificar especificidades nessas interações para a gente poder pensar, então, em estratégias de promoção também, né, de saúde mental familiar. Então, assim, o que a gente já sabe, né, pelas pesquisas que a gente vem fazendo, então? Que essas relações, elas são tanto diretas quanto indiretas. O que isso significa? Que
a gente pode ter repercussões do conflito conjugal, né, diretamente, tá, no ajustamento dos filhos, tá? E aí a gente está falando de situações onde o conflito conjugal ele é muito intenso, ele é sem resolução, né? Não tirando a ideia de que o conflito conjugal é algo ruim das relações conjugais e familiares. O conflito é inerente às relações, mas o enfoque aqui são conflitos de alta intensidade e sem resolução, tá? A gente sabe que isso diretamente impacta, então, na saúde mental dos filhos, né? Por outro lado, a gente sabe que algumas relações, então, que não são tão ostensivamente conflituosas, tá, entre os pais, e aí passam pela mediação da coparentalidade, né? Então, a coparentalidade atua como uma mediadora nessa relação entre a conjugalidade, passando pela coparentalidade e os sintomas dos filhos, né? Então, assim, quando a gente tem os pais com situações extremamente conflituosas, né, de conflito, de discórdias conjugais, que também repercutem, né, numa relação coparental com altos níveis de conflito, né, são casais que competem entre eles, um quer ser um pai mais benquisto pelo filho, um quer que o filho fique do seu lado durante as discórdias com o companheiro, né, fala mal do companheiro para o filho. Essas relações que são ostensivamente conflituosas e que se derramam desde a conjugalidade, passam pela coparentalidade, elas vão se expressar em sintomas externalizantes dos filhos, que também são sintomas para fora, né? São agressividade, sintomas que a gente consegue identificar também, né? Pelo comportamento dos filhos nessa mesma linha, né? Então, existe um clima familiar de ostensividade de relações conflituosas, tá? Por outro lado, a gente já sabe também que existem algumas discórdias entre os pais, né, que elas tendem a ser mais encobertas, são aqueles casais que podem não discordar abertamente na sua relação coparental e conjugal, mas que existe um clima familiar, né, os filhos sentem de que algo não funciona bem, né, e isso se expressa, então, em sintomas internalizantes dos filhos, também sintomas, né, de mais, assim, de depressão, ansiedade, sintomas que também acabam sendo mais, né, mais para dentro, como a gente diz. O que mais que a gente sabe, né? Então, assim, que a triangulação coparental, então, é a variável mais deletéria nessas interações. O que é a triangulação coparental? É aquilo que eu disse antes, né? É colocar o filho no meio da relação coparental. Então, aqueles casais onde, né, eles ostensivamente querem, durante as discussões, que o filho assuma, né, uma posição, de que o filho fique do lado do um em contra do outro, né, eles minam o outro, falam mal, né, denigrem a imagem do outro cuidador. Então, assim, essa variável é a que mais se associa a sintomas dos filhos, tá? Todas essas interações são sensíveis à configuração familiar. O que significa isso? Como eu tinha dito antes, né? Então, já se sabe, né, assim, de que o conflito, as relações coparentais, elas são diferentes em famílias nucleares, em famílias separadas, em famílias recasadas, pela natureza das próprias interações, tá? Vai existir, então, alterações ao longo do ciclo vital familiar, né? O que significa isso? Então, que dependendo da fase que os filhos se encontram, eles vão demandar algum tipo de relação coparental dos pais, né? E os pais têm que ser capazes de fazer essas adaptações ao longo do tempo. O que a gente ainda não sabe, né? O que é controverso na literatura, né? Existe toda uma discussão, então, se a coparentalidade teria um papel preponderante à conjugalidade e à parentalidade. Tá? Então, alguns estudos dizem que sim, outros dizem que não, e aí a gente vai também estar muito vinculado ao método dos estudos, né, às estratégias de acesso de dados, mas ainda é um dado que não é consenso na literatura, né? As diferenças, então, no papel do pai e da mãe e as reverberações específicas que existem, né, nesse desempenho. Então, a gente sabe que existem diferenças, a gente sabe que isso tem impacto também, né, considerando, então, o gênero dos filhos, né, mas a gente não sabe ainda exatamente de que forma isso se processa. Como é que a gente vem investigando, né, então, a coparentalidade?
existe um enfoque qualitativo que é predominante no Brasil, então a maior parte dos estudos que estão publicados no Brasil, né, sobre coparentalidade, é sobre coparentalidade, né, com crianças pequenas, num enfoque qualitativo, né? A gente também faz estudos qualitativos, mas a gente tem um enfoque mais quantitativo, tá? A gente publicou, então, as propriedades psicométricas, né, da versão brasileira da CIPA, que é uma escala, então, alemã, que avalia a coparentalidade. E essa escala, ela é muito interessante porque ela nos dá a perspectiva da coparentalidade tanto para pais quanto para adolescentes, que é uma faixa etária, né, que a gente já sabe pelos dados longitudinais que continua tendo repercussão na saúde mental dos filhos e adolescentes ao longo do ciclo vital, mas ela ainda é pouco estudada. Tá? Então, se alguém tiver interesse, esse estudo está publicado na Revista de Avaliação Psicológica. O que é o potencial inovador, né? Então, assim, da gente poder avaliar a coparentalidade pensando nessas repercussões, então, na saúde mental dos filhos e adolescentes, utilizando essa escala. Ela é uma escala, então, que dá um acesso multinível, então ela permite que a gente avalie tanto o adolescente, numa perspectiva individual, quanto né, as contribuições do pai e da mãe, e aqui pode ser qualquer, né, cuidador, como eu tinha dito antes, então, numa perspectiva diádica, e também numa perspectiva triádica, então, né, investigando a relação entre os três. Isso permite que a gente possa propor modelos estimados também de diferentes configurações familiares, porque a gente pode ter, né, a avaliação, então, a gente tem, por exemplo, dados da mãe e do padrasto, né, a gente tem dados da madrasta e do pai, então, assim, dependendo da configuração familiar, a gente consegue ter acesso, né, a essa diversidade familiar utilizando esse instrumento. Quais são os nossos desafios, né, então, em termos dessas pesquisas? A gente conseguir ter acesso, né, aos membros das famílias, a gente, né, tirando a questão, então, acho que está terminando o meu tempo. A gente está vivendo, então, né, assim, esse contexto de pandemia, né, então, antes do contexto da pandemia, a gente tinha dificuldade de fazer pesquisa com famílias por conseguir, efetivamente, que todos os membros da família, né, tivessem interesse em participar, poder ir na casa das pessoas, né, que as pessoas se dispusessem a participar das pesquisas, e atualmente, então, né, no contexto de pandemia, esse desafio está extremamente aumentado, né, e aí a gente acaba, né, ficando mais restrito às coletas online, que nos restringem nesse acesso a mais de um, né, informante da mesma família, tá? O que também é uma pena, porque a gente sabe que nesse contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia, essas relações que eu estou falando, né, todas essas interações conjugais, coparentais, parentais e os sintomas dos filhos vêm sofrendo muitas alterações, né, pela própria questão do isolamento, da falta de rede de apoio das famílias. Então, assim, seria um momento muito importante se a gente conseguisse ter acesso a esses múltiplos informantes, mas, assim, a gente vem, né, tentando dar conta de ter, pelo menos, diferentes acessos, tá? Quando a gente tem multi-informantes, né, a gente pode, então, pensar em modelos diádicos, né, então, se a gente tem o pai e a mãe informando sobre a coparentalidade da mesma dupla coparental, isso nos dá uma qualidade de dado diferente da gente ter apenas né, a mãe ou apenas o pai, e também poder pensar em modelos recursivos dessas interações, né. A gente tem também, né, através de uma tentativa também multimétodo, ou seja, a gente tem tentado aliar não só o autorrelato com delineamentos qualitativos também. Então, assim, poder acessar, né, uma parte mais quantitativa de mapeamento dessas relações coparentais e, num segundo momento, então, fazer uma análise mais qualitativa. A gente já fez grupos focais com adolescentes, entrevistas com esses pais, porque aí o dado qualitativo nos complementa essas avaliações mais quantitativas que a gente vem fazendo. E, por último, assim, né, eu acho que um desafio também atual é o mapeamento dos antecedentes à coparentalidade, né, a gente vem também identificando, vinculada especificamente àquelas questões que eu falei das diferenças que existem entre o exercício coparental do pai e da mãe, né, o gênero dos filhos, buscando também investigar variáveis de personalidade, né, variáveis mais individuais dos cuidadores que possam se expressar também nessas interações. Tá?
Bom, era isso, acho que fiquei dentro do meu tempo, né, que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a atenção. Deixo meu e-mail se alguém tiver interesse, né, em saber mais sobre nossas pesquisas, nosso grupo de pesquisa. Também estamos nas redes sociais, né, no Instagram, né, tem a página do NECAF Unicinos e também a página do PPG Psicologia da Unicinos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Clarice. Foi ótima a palestra. Então, vamos para as perguntas agora. Consigo? Deixa eu ver se eu consigo ver. Continua aqui. Eu quero ver vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Veio, agora sim. Eu ainda estava vendo a minha própria apresentação. Ah, sim. A primeira pergunta da Sandra San. Muitas vezes os conflitos surgem por causa das próprias dificuldades com os filhos, não é? Sim. O que acontece? Na realidade, essas interações na família, a gente diz que elas se retroalimentam, né? Então, assim, é muito difícil a gente saber o que vem antes, né? Então, a gente vai identificar que as relações se estabelecem, né? Então, assim, o casal tem um tipo de relação, né? Ele vai estabelecer determinadas dinâmicas de interação quando ele faz a transição aí para a parentalidade, a coparentalidade, os filhos vão nascer com determinadas características de personalidade, às vezes tem crianças que são mais difíceis do que outras, né? Então, assim, tem muitas pesquisas que mostram isso, assim, o quanto que características também da própria criança deixam mais difíceis o exercício coparental. Né? Então, assim, existe, na realidade, um processo aí que vai se retroalimentando. Então, os pais têm dificuldades já entre eles, né? Isso repercute num clima familiar mais difícil, a criança desenvolve sintomas, por outro lado, os sintomas das crianças voltam, né? E acabam, na realidade, assim, aumentando as dificuldades, né, dos cuidadores. Então, assim, é difícil a gente saber aí o que vem antes, o que vem depois, e esse é um dos desafios em termos de pesquisa. A próxima pergunta do Luiz Roberto. Há algum período da vida da criança no qual esses conflitos de alta intensidade seriam mais danosos à sua saúde mental? Como na tenra infância, no início da adolescência? Não, na realidade, assim, né? O que a gente tem evidências, então, de que essas repercussões, elas são deletérias para o desenvolvimento dos filhos, independente da faixa etária. O que acontece é que tem alguns momentos que são mais sensíveis, assim, né? Então, claro, crianças muito pequenas, né? Quando ainda é um momento, né, do desenvolvimento mais crítico, então isso seria um pouco mais danoso. A questão da adolescência, muitas vezes, ela pode ser mais, né, a relação coparental fica mais dificultada, porque o adolescente assume um papel muito mais autônomo, né, e tem uma iniciativa muito maior em termos das relações familiares, e isso também acaba demandando dos pais maior acordo, né, coparental, por exemplo, pode gerar mais conflito. Então, na realidade, cada uma das faixas etárias, ela acaba tendo um desafio maior, né? Assim, pais de crianças pequenas necessariamente precisam, né, se ajudar mais, se apoiar mais, porque é uma etapa de uma intensidade muito grande de demanda, né? E aí, se os pais têm essa dificuldade, isso acaba sendo mais prejudicial. Mas tem evidências de repercussões em todas as faixas etárias. A pergunta do Nestor. É possível identificar no adolescente um reflexo de comportamento que seja resultado da percepção da época da primeira infância? Quais os sinais de alerta para que não se tenha esse resultado? Assim, né, Nestor, eu acho que provavelmente né, assim, um comportamento que vai aparecer na adolescência vai ser um comportamento que vai surgir exatamente naquele momento. Então, a gente falando, né, da questão das relações familiares, um dos problemas que as famílias têm justamente é esse, é que as famílias tendem a ter uma rigidez no seu funcionamento. Então, elas tendem a ter dificuldades de se adaptar frente às mudanças, né, do ciclo vital dos filhos. Então, assim, aí é que surgem muitos problemas, porque muitos pais, por exemplo, né, de filhos adolescentes, acabam tratando esses filhos adolescentes como ainda crianças, né, tem dificuldade de perceber que os filhos cresceram. Então, assim, é muito difícil que sejam algo que surge na adolescência e que nunca teve nenhum tipo de expressão dentro da relação familiar, né? E provavelmente a relação da família também já vem se desenvolvendo nesse sentido. Então, a gente
como terapeuta de família, a gente não recebe esse tipo de, né, de comportamento como algo que é específico da adolescência. Ele é, na realidade, o resultado de toda a interação familiar ao longo do desenvolvimento. A gente tem muitas perguntas legais no chat, mas não vai dar tempo de perguntar todas. Mas muito obrigada pela sua participação, sua palestra foi ótima. Eu que agradeço o convite. Vamos ficar agora com o Vicente e com a Érica. Então, muito obrigado, professora Clarice. Eu peço desculpas. Na hora de te apresentar, eu travei aqui, deu um pico na queda da internet, mas não, faz parte. Eu gosto bastante de ter topado essa empreitada. Assim, tá? A professora Clarice, lá da Unicinos, foi onde eu me graduei também, né? Mas a gente acabou não se conhecendo, a gente não é contemporâneo lá. Mas agradeço bastante pela tua palestra e por ter topado participar aqui com a gente. Ótimo, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Clarice, mais uma vez. Agradeço a sua apresentação.